Olá! Na aula de hoje, continuando nossos estudos em geometria analítica, vamos fazer um paralelo entre o nosso conteúdo anterior, da aula passada, de equação reduzida da reta, com o conteúdo de função afim. Qual a relação que elas têm em comum, ambos os conteúdos matemáticos, e como podemos nos apropriar das suas características na resolução de problemas que envolvam a questão do gráfico e suas coordenadas. Ok? Escola, nosso papel de parede. Vou começar com a ideia. Relembrando, 2 pontos, A e B, determinam uma reta. 2 pontos A e B determinam uma reta. Vimos na aula anterior que esta reta ela pode ser representada por uma equação que tem duas formas. Essa equação da reta, ela pode ser tanto expressa de forma geral, que é aquela ax mais by mais c, ou de forma reduzida, que é y igual a mx mais n, onde na forma reduzida que a gente ressalta a importância dos coeficientes da equação de reta. Os coeficientes que a gente ressalta na aula passada foram o angular, que é a inclinação do ângulo, a abertura do ângulo da reta com o eixo x, que é esse aqui, estou ressaltando aqui, que é o m, e o linear, que é o ponto que a reta corta o eixo y, que é o n. Ok? Nosso conteúdo da aula anterior. Na aula de hoje, vamos começar falando sobre função. Função afim, ou função polinomial do primeiro grau. Função afim é a função do primeiro grau. É toda função que estabelece uma relação entre a variável dependente, y, e a variável independente, x. Vamos relembrar que, numa relação de função, y existe em função de x. Então, vou colocar aqui melhor. Y é função de x. Isso quer dizer o quê? Que y existe em função de x, onde y é a variável dependente, ele depende de x, e x é a variável independente. Ok? Com base no valor de x é que encontramos o valor em y. Em outras palavras, essa relação tem como característica uma parte fixa e uma parte variável, que depende do valor da variável independente. Se a gente relembrar conceitos fundamentais do primeiro ano, a gente lembra que y, vou escrever aqui, y é função de x, ou seja, y é a mesma coisa de uma função de x. Aqui temos que a função de x é igual a x mais b, onde essa função de x poderia também ser escrita como y igual a x mais b. Tanto o f de x quanto y equivalem à mesma coisa, pois y é função de x. Na função de x, temos ax mais b, onde esse a ele vai ser o nosso coeficiente angular, e o b, nosso coeficiente linear. A fórmula matemática da função afim possui 2 coeficientes, ou seja, 2 termos que costumam assumir valores numéricos. O coeficiente angular, a, é o coeficiente que está junto da variável x. O coeficiente linear, b, é o termo independente da função, que não é acompanhado por letra, quando a gente tem uma função numérica mesmo. Antes de passar a mais conceitos, a mais definições, vamos pegar aqui uma situação, problema. Um técnico de informática cobra R$50 por hora, cobra R$50 a visita,
e um adicional de R$30 por hora de trabalho, por hora, com valor proporcional no fracionamento da hora. Aí essa tem uma situação problema, aí a questão pede, que é a cara do primeiro ano. A lei de formação. Vamos relembrar, a lei de formação é basicamente a equação, melhor, a função, a fórmula, certo? A função ou a fórmula para se encontrar o valor. Nesse caso, vamos voltar aqui ao slide anterior, vamos admitir essa relação que o salário, o pagamento, ele é em função do tempo de serviço, da hora de trabalho, é função. Então, vamos pegar aqui a fórmula genérica da função que nós temos, que é y igual a x mais b, e vamos montar essa parte, lembrando que a parte do x vai ser a parte variável, a parte do x é a parte variável, e a parte que não tem x é a parte fixa. Logo, se fosse montar uma lei de formação, a gente teria o quê? Y igual. Parte variável, o que é que varia? É a visita ou a hora de serviço? A visita é só uma. Quem vai variar? A hora de serviço. Quanto mais hora, mais dinheiro. Então, vamos ter 30, que é o variável, acompanhado do x, mais o fixo, que vai ser 50. Esse y igual a 30x mais 50, poderia bem, também, vir escrito com outras letras. Por exemplo, o pagamento é igual a 30 vezes a hora, ou tempo em hora, mais 50. Mudei as letras, mas a fórmula é a mesma, a função é a mesma, o contexto é o mesmo. Só coloquei letras porque muitas questões elas podem vir com letras que têm relação com o problema, com a situação. Item B. Quanto o técnico receberia por um serviço de 2 horas e meia? Agora que nós temos a fórmulazinha aqui, a gente pode substituir y igual a 30x mais 50, y igual a 30. O x vai ser a parte variável, que varia as horas, no caso 2 horas e meia, 30 vezes 2,5, mais, continuando a nossa fórmula, mais 50. Y igual a. Se a gente multiplicar 30 vezes 2,5, vamos ter como resultado 75. Mais 50. Nosso valor, o pagamento para 2 horas e meia de serviço vai ser R$ 125. Então, no item B, quando pergunta quanto receberia por um serviço de 2 horas e meia, em reais, bonitinho, seria R$ 125. Esboce. Esboçar é representar por meio gráfico. Esboçar o gráfico dessa função. Esse é um gráfico aqui mais simples. Pegando um gráfico XY, onde o nosso Y ele vai ser o pagamento, ou melhor, o valor do pagamento, e o X vai ser a hora, que seria o tempo a mais, o tempo para realizar o serviço. Nesse tipo de gráfico, eu vou falar mais à frente, que é de função afim, só pela visita, não passou nenhuma hora de serviço ainda, não passou nenhuma hora de serviço, vamos colocar o tempo como 0, nenhuma hora de serviço passou ainda, mas a pessoa já começa ganhando R$50 só pela visita, zero tempo. Chegou na visita, R$50. Aí depois o que acontece? Teve 1 hora de serviço, aumentou mais 30, a pessoa passou a ganhar 80. Teve 2 horas de serviço, aumentou mais 30, a pessoa passou a ganhar 110. E assim sucessivamente. Isso aqui vai denotar uma... Opa, você carrega. Isso vai denotar uma reta, que é justamente o gráfico da função afim. Se a gente pegar isso aqui e relacionar com a nossa aula anterior, a gente vai ver muitas semelhanças da função afim com a nossa equação reduzida da reta, certo? Onde o gráfico é uma reta. Passando agora a outro exemplo, certo? Semelhante ao anterior. Temos que um motorista de táxi cobra R$3,50 a bandeirada, que é um valor fixo,
e 50 centavos por quilômetro rodado, valor variável. Possivelmente isso foi em 1990. Determine a função que define o valor a ser cobrado por uma corrida de X quilômetros. Determine a função. Como a questão anterior, ela quer a lei de formação, a fórmula. O que a gente faz é a equaçãozinha do primeiro grau, y igual a x mais b, y igual fixo, no caso, a x é o variável, bandeirada, 0,50, por que o 50? Porque ele é variável, variável que tem o x, mais 3,50. Y é igual a 0,50 vezes. São quantos quilômetros a serem percorridos? 18. Então, estou trocando o x pelo 18. No lugar do x, colocar o 18. Mais, mantém-se a fórmula, mais 3,50. Quando a gente multiplica 0,50 vezes 18, como resultado, a gente vai obter o valor 9. 0,50, que é metade, vezes 18, metade de 18, 9. 9 mais 3,50. Somando inteiro com inteiro, vamos ter 9 mais 3, 12, 12,50. Esse é o valor a ser cobrado por uma corrida de 18 km, ok? Então aqui é o item B, em reais, 12,50, e o item A, que é a fórmula, y igual a variável 50 centavos por quilômetro, mais a bandeirada, que é a taxa fixa de 3,50. Mesma coisa, esboce o gráfico do valor versus quilômetros. Vou pegar a régua dessa vez. Não ficar tão torto. Melhorou bastante. Vamos lá. Esse eixo aqui, esse é o eixo do valor, do pagamento, e aqui é o eixo dos quilômetros, da km. Quilômetros. Lembrando, mesmo sem nenhum deslocamento, nenhum quilômetro deslocado, a gente já começa com a taxa fixa, então aqui mais embaixo, de 3,50. Aí depois de 1 quilômetro rodado, aumenta mais 50 centavos, então vai para R$4. Depois, com 2 quilômetros rodados, aumenta mais 50, vai para R$4,50. Depois, com mais... Tá todo, mas é para ser assim. Com mais 1 quilômetro rodado, aumenta mais 50, vai para R$5. E assim sucessivamente. Então, quando alinhamos os pontos aqui, com uma equação afim, uma função afim, uma equação da reta, o nosso gráfico vai ser uma reta, ok? Então, questão semelhante à anterior, onde temos como item A, encontrar a lei de formação, que é a fórmula. O item B, uma situação com base nessa fórmula, no caso, situação de ter percorrido quanto? 18 km. E o esboço do gráfico, porque essa equação aqui, ó, ela pode ser representada por meio gráfico. Lembrando que uma equação afim, uma função afim, o gráfico vai ser uma reta. Temos aqui o nosso exemplo. Passando agora a mais um exemplo de aplicação de função, agora um exemplo mais financeiro. Temos, observe o gráfico de uma aplicação financeira que rende juros mensais fixos, o juro é fixo. Qual é a função afim? Relaciona o montante da aplicação em função do tempo. Vamos considerar aqui como sendo o tempo e aqui o nosso montante. Dá para perceber que com o tempo o montante vai aumentando, ok? Então vamos estabelecer essa relação. Lembrando que aqui, como é uma função afim, vamos ser, como forma genérica, y igual a mx mais n, y igual variável. O que está variando? Eu vou olhar daqui. A função já começou aqui, ó. Começou com 250. Esse 250 vai ser o meu fixo. Vou colocar aqui, 250 é o fixo. O variável é o que aumenta
depois do primeiro mês. Depois do primeiro mês, aumentou isso aqui, de 250 para, vou fazer aqui minutinho, 250 para 320, aumentou 70. Então, eu vou entender que essa variação, como aqui fala fixo, juros fixos, esse juro vai ser de R$70. Eu apliquei 250, no primeiro mês tinha 320. Então, eu vou entender que a variação vai ser de R$70, de acordo com o tempo. E a gente já pode até projetar no segundo mês, projetar para o segundo mês, um valor de, vou fazer assim, pronto, um valor de 320 mais 70, 390, e assim sucessivamente, já projetando para o segundo mês. Então, agora aqui temos a nossa fórmula, que vai ser y igual a 70x mais 250. Lembrando que numa questão dessa, por exemplo, poderia vir também montante igual a 70 vezes t, no caso tempo, que é em meses, mais o valor fixo 250. Mesma resposta, só mudei a letra, não muda, assim, em relação à ideia não muda nada. Qual será o montante no período do meio do ano? Meio do ano vamos entender como 6 meses. Então, vamos ter 6 meses, cada mês correndo o juro de R$70. Então, vamos substituir aqui na fórmula. 70 vezes 6 mais 250. 7 vezes 6, 42, dá 420. 7 vezes 6, 42, 420, mais 250. No caso, esse nosso montante ele seria de 420 mais 250, dá 70. 4 mais 2, 6, 670. No caso, em reais, bonitinho, R$670. Esse nosso exemplo aqui, ele deu o gráfico, e a partir do gráfico a gente deduziu o valor fixo inicial, valor inicial fixo, e depois as variações, os aumentos, que eles são aumentos fixos, ele vai sendo sempre o mesmo aumento, ok? Então a gente viu agora 3 exemplos bem diferentes da aplicação de situações que envolvem função afim, função do primeiro grau, e agora vamos começar a fazer um paralelo com a equação da reta, que é o nosso conteúdo da nossa unidade, que a gente viu na aula passada. Vamos lá. Aqui. Quando estudamos função, verificamos que uma função do primeiro grau ela é definida por uma expressão polinomial do primeiro grau com 2 variáveis, e que seu gráfico é uma reta. Então, na função do primeiro grau, ela tem 2 variáveis, x e y, e seu gráfico é uma reta. Reciprocamente, podemos dizer que uma linha reta é representada da maneira inversa. A linha reta é representada por uma equação do primeiro grau. A gente está estudando o quê? A reta, o estudo da reta. E ela é representada por quê? Por uma equação do primeiro grau, com 2 variáveis. Y em função de x. Já vimos que a equação da reta oblíqua no caso, aquela reta que não é paralela, tá aqui, ó. Isso é em relação ao eixo das abscissas, que é o x, uma reta não paralela a qualquer um dos eixos coordenados. Aí tem a expressão na forma geral reduzida, pode ser associada. O que isso quer dizer? Que a equação da reta, que é o que a gente está vendo nos conteúdos, a equação da reta, mais em cima, a equação da reta, ela pode ser associada a uma função afim. Por quê? De reais em reais, definida por que é a fórmula da função afim. Com A e B diferente de zero. Se a reta está escrita na forma reduzida, é possível fazer uma associação imediata de seus coeficientes aos coeficientes da lei de função afim. Então, os mesmos coeficientes da função afim, eles vão ser os mesmos coeficientes, mesmo valor, mesma coisa, da equação da reta. Em representação geométrica no plano cartesiano, a função afim é uma reta. Observe a relação algébrica. Está aqui, ó, as fórmulas. São exatamente a mesma coisa. Aqui, ó. Equação da reta, y igual a x mais b. Função afim. Função de x é igual a x mais b. Onde a gente até entende que esse y, que é o coeficiente angular, ele vai ser m. E o b vai ser n. Que gera aquela nossa formulazinha. Que é a mesma coisa, mx mais n. Ok? Então, o que a gente pode entender?
é que o gráfico da função afim é uma reta. E toda reta tem sua equação de reta, geral ou reduzida, equação de reta. Então, essa é a relação infinita. Toda função afim, primeiro grau, ela é representada por uma reta, e toda reta tem sua equação de reta. Por sua vez, corresponde a uma função afim. Ok? Por isso essa relação é tão importante. A gente vê são extremamente iguais. Continuando nossos paralelos, temos aqui um comparativo gráfico. De um lado temos a equação reduzida da reta e do outro a função afim, de reais em reais. A equação reduzida da reta é aquela que a gente já viu, y igual a mx mais n. Função afim, função de reais em reais, tal que f de x é igual a x mais b, com a e b reais diferentes de zero. Mesma coisa, temos que nosso y é a mesma coisa do f de x, nosso mx, que é o coeficiente angular, que aqui é o declive, declive é a inclinação da reta. Ele vai ser o próprio coeficiente angular, e o termo independente aqui, que no caso é o nosso coeficiente linear, ele vai ser a ordenada que o ponto intersecta, corta o eixo y. Então, ele vai ser basicamente o coeficiente linear. Então, são a mesma coisa, onde o que vai relacionar vai ser a ideia de reta. A ideia de reta, ela representa a função afim, e toda reta tem uma equação de reta. Ok? Até o comparativo de gráficos, temos aqui representação gráfica da equação da reta, o ângulo que ela faz, que é o coeficiente angular, o m, e aqui o ângulo que a reta faz com o eixo x, que vai ser o a, coeficiente angular também. Só que aqui a gente ressalta com a letra m, aqui com a letra a, mas é a mesma coisa. E aqui a mesma coisa também embaixo, quando ela for uma reta decrescente. Aqui temos mais algumas, aqui tem considerações de análise da função, no caso, voltando à mesma definição, função afim, também chamada de função do primeiro grau, mesma coisa, também chamada, é uma função de reais em reais definida pela fórmula, a gente já viu, de novo, sendo a e b números reais, diferente de zero. Nesse tipo de função, o número a é chamado de coeficiente de x, que representa a taxa de crescimento, ou taxa de variação, já o b é chamado de termo constante, certo? Então, o a significa variação, é o variável, e o b, fazer aqui, e o b é o constante, que é o fixo. Então, o a representa a variação e o b representa o que é constante. O gráfico da função afim, que a gente acabou de ver, é representado por uma reta. O valor da taxa de variação da função determina se ela é do tipo crescente ou decrescente. Lembrando, isso vai da esquerda para a direita. E caso seja maior que zero, a função é crescente, menor que zero é decrescente. Se a função for crescente, o ângulo entre a reta e o eixo x será menor que 90 graus. Se ela for decrescente, o inverso será obtuso, maior que 90 graus. Aí está aqui um exemplo do gráfico da função afim, que a gente está cansado de saber. Temos a equação de reta, a função, que é representada por uma reta, e na reta passa infinitos pontos, vários pontos, todos pertencem a essa reta. E aqui, quando ela cortar o eixo y, a gente vai ter o coeficiente linear. Coeficiente linear. Que nosso estudo é o n. Ok? Vai ser o n. Pronto. Aí temos alguns comparativos de reta. Quando o coeficiente angular for positivo, ela é crescente. Quando o coeficiente angular for negativo, ela é decrescente. Mostrando. Aqui, passando esses dois pontos, esse ponto no y ele vai ser o nosso n. Esse ponto do x ele vai ser o zero da função, que é um assunto de outro momento, para outra revisão, o zero da função, que é quando a reta corta o eixo x. Aqui é os exemplos comparativos. O ângulo mudando. O coeficiente angular ele é menor que 1. A abertura. O coeficiente angular é 1. O coeficiente angular é maior que 1. Então vai aumentando. Essa abertura aqui é pequena, essa é um pouco maior, essa abertura é maior. E o mesmo acontece para uma equação decrescente. Mesmo que seja negativo, o coeficiente angular,
aqui a abertura vai ser maior. Aí vai diminuindo. Aqui são considerações só da função afim. Aqui a gente viu a aula passada, que dois pontos determinam uma reta, que eu posso fechar essa reta formando um triângulo, esse de amarelo. Esse triângulo vai ter um ângulo em relação ao eixo X, que seria esse ângulo aqui, ó, que é o mesmo. Esse ângulo aqui, que é exatamente o mesmo ângulo aqui, são o mesmo ângulo, e que eu posso calcular esse ângulo utilizando o conceito de trigonometria, porque essa variação aqui, esse lado aqui, ele vai de YB a YA, que seria o cateto oposto, e aqui vai de XB a XA, que seria o cateto adjacente. Quando eu relaciono cateto oposto e cateto adjacente, automaticamente vou obter o tangente desse ângulo. Por isso que o A, coeficiente angular, ele pode ser encontrado pelo tangente do ângulo, pela variação das coordenadas, que é a mesma coisa dessa fórmula aqui, YB menos YA, XB menos XA. Essa fórmula aqui, por si só, é a variação das coordenadas, ok? Que a gente viu na aula anterior. Temos aqui exemplos, ó, função crescente, aquela clássica do primeiro ano, onde tem a lei de correspondência, são atribuídos valores a x, e a partir dos valores de x é encontrado os valores da função de x, que é o nosso y, x e y. Y existe em função de x, ok? Aí a nossa correspondência, menos 2 se liga ao menos 1, o menos 1 se liga ao 1, o 0 em cima da reta se liga ao 3, ó. Lembrando que nesse caso aqui, quando a coordenada for 0, a outra é o n, coeficiente linear. O 1 se liga ao 5 e o 2 se liga ao 7. Está torto, mas dá para entender. Aqui é um exemplo de função constante. Função constante é que para qualquer valor de x vai ser o mesmo valor em y. No caso, qualquer valor que eu pegar, menos 4, 2 ou 5, ele vai ter o mesmo valor em y. Esse é o mesmo valor. Qualquer valor que eu atribuir a x é o mesmo valor em y. Então, aqui no caso, como tem assim, função de x é igual a 4, para qualquer valor de x vai dar sempre 4, invariavelmente. Por isso que essa função é constante. Ela não corta o eixo x. Aqui é a função crescente. Nesse caso, essa função, além de crescente, é chamada de função linear. Função linear é toda função onde o gráfico ele corta a origem. Se tem a função, ela passou pela origem, ela é linear. Além de afim, lógico, reta, tem reta, função afim. Função afim. Tem reta e também passou pela origem, além de afim, ela vai ser linear. E esse caso aqui mais específico, além de linear, ela também é uma função identidade. O que é a função identidade? Que cada valor de x vai ser o mesmo de y. 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3, 4 e 4. Então essa função aqui, esse gráfico aqui, é de uma função que é afim, porque é uma reta, que é linear, porque passa pela origem, e que é identidade também, porque cada valor, os valores são iguais. Aqui uma função decrescente, que também é linear, porém essa agora não é identidade, porque os valores são diferentes, 3 e menos 1. E mais exemplos aqui de funções crescentes e decrescentes, que o m, no caso, o m na reduzida ou o a na função afim, que é o coeficiente angular, positivo, crescente, da esquerda para a direita. Aqui negativo, decrescente. E agora temos uma questãozinha do Enem, só que essa questão ela vai relacionar diretamente com a função, com o nosso conhecimento atual de equação reduzida da reta. De cara, só olhando para a questão, sem nem ler o enunciado, a gente já viu que tem um gráficozinho daqueles, onde tem os pontos A e B, já tem um N, beleza. Mas vamos ver a questão. As sacolas plásticas sujam florestas, rios e oceanos e quase sempre acabam matando
por asfixia, peixes, baleias e outros animais aquáticos. No Brasil, em 2007, foram consumidos 18 bilhões de sacolas de plástico. Os supermercados brasileiros se preparam para acabar com as sacolas plásticas até 2016. Sonho. Observe o gráfico em que se considera a origem como 2007. Então, ó, a origem, aqui, ó, 2007. Origem. Aí fala, de acordo com as informações, quantos bilhões de sacolas plásticas serão consumidas em 2011? Quer dizer que vai de 2007 para 2011. Nesse caso, houve um intervalo de 4 anos, de 2007 para 2011. A questão quer saber quantos bilhões. Quer dizer que, nesse caso aqui, ó, 18 em 2007, que é no zero. Como é que a gente vai encontrar esse valor? Primeiro, a gente tem que saber qual lei de formação, qual fórmula. Primeiro ponto, vou colocar aqui. Primeiro, encontrar a fórmula. Primeiro, qual fórmula vai relacionar esse decrescimento, essa diminuição do uso de sacolas? Primeiro ponto, encontrar a função ou fórmula. Encontrar a função. Como é que a gente faz isso? Utilizando nossos conhecimentos de equação reduzida da reta. Vamos pegar os pontos A e B, considerar esse aqui como se fosse o A, esse aqui como se fosse o B. Independente da ordem, não muda muita coisa. O resultado é o mesmo. A vai ser, como esse 9 está no eixo X, então vai ser 9 e 0. Como esse 18 está no eixo Y, vai ser 0 e 18. Toda vez que o eixo cortar aqui, eu já sei que é o N. Então, já sei que o N é 18. Mas vamos para a fórmula. Como é que eu vou encontrar a função? Vou pegar a nossa fórmula tradicional, da equação reduzida, y igual a mx mais n, e vou encontrar o nosso m primeiro. Como é que encontro o nosso m? Aqui no canto. M vai ser yb menos ya sobre xb menos xa. E vamos ter o quê? YB, no caso y do b, aqui, x do b, y do b, x do a, y do a. Nosso y do b seria 18 menos 0. E o x do b, ó, vai ser o 0 menos o 9. Então, isso aqui vai dar 18 sobre menos 9, que vai dar menos 2. Esse menos 2, ele é o valor de quem? Esse menos 2 é o valor do nosso m. Já temos o m. Quanto é o m? Menos 2. Então, está aqui a fórmula y igual a menos 2x mais... Quanto é o n? Se tem gráfico, se a reta corta o eixo y, se tem um ponto em cima do eixo y, já tem a resposta. 18. Pronto, eu tenho aqui a fórmula. E agora? E agora, vamos substituir. Temos menos 2x. X, aqui ó, vai ser o tempo. E a questão projeta um tempo passado de 4 anos. Ou seja, vai ser um tempo que ele vai vir para passado 4 anos. Vai vir para cá. Opa. Tempo 0, tempo A. Aqui. 4 anos. Ok? Então, o tempo, que é o x, ele vai ser 4. Mais da fórmula que a gente descobriu, 18. Então, a gente vai ter o quê? 2 vezes menos 4 vai dar menos 8, mais 18. Então, nosso valor vai ser o quê? Menos 8 mais 18, 10. Nosso o gasto, no caso aqui, como posso dizer, o uso de sacolas em 2011, passado do 0 4 anos, ele vai ter diminuído para 10 milhões. Ou seja, isso aqui, ó, em 4 anos ele diminuiu para 10 milhões. Beleza? Item correto, item A. Uma questão de função afim, onde a gente vai utilizar os conceitos que são associados, conceito de equação reduzida da reta, aqui ó, que são associados com de função afim, que são a mesma coisa, onde a gente pode determinar uma equação somente com base no gráfico, beleza? Então, com base no gráfico, tem os dois pontos, inclusive o ponto que corta o eixo y, a gente consegue encontrar uma equação.
E a equação depois a gente usou para responder a questão, ok? Deixa aqui. Encontramos aqui a fórmula pelos 2 pontos dados, mas nem sempre vai vir esses 2 pontos. Tem alguns casos, tipo esse aqui, onde nós vamos ter um ponto e um ângulo. No caso, esse ângulo aqui não é um ângulo normal. Esse ângulo vai ser o quê? O ângulo da reta com o eixo x. Então, vou me tocar que isso aqui vai referenciar ao m. E para obter o m, nesse caso que dá o ângulo, eu vou lembrar que o m vai ser o tangente do ângulo. Ok? Tangente de alfa. E esse ponto aqui não é um ponto comum. Ele é o ponto que a reta corta o eixo y. Então, aqui eu vou ter o n. Então, essa questão de cara, ela já dá o m e dá o n. Cabe a nós organizar. A gente vai ter o quê? Y igual a m x mais n, onde m é o tangente de alfa, o tangente de 45, certo? Tangente de 45. Então, ter m é igual ao tangente de 45 e m vai ser igual a 1. Então, nosso m já é 1. Y igual a 1x, no caso x, mais... E a gente vai ter aqui o nosso n menos 1. Então, 1 mais menos 1. A gente vai ter y igual a 1 vezes x, x menos 1. Ok? X menos 1. Aqui o gabarito que eu digitei, eu digitei errado. Não tem a nossa resposta, a resposta é essa, ok? Aqui eu tenho o sinal trocado. Não tem o gabarito certo porque eu digitei errado, porém a nossa resposta vai ser essa. O tangente, ele vai ser, o m vai ser o tangente do ângulo, no caso, o tangente de 45, que é 1. E o n, ele vai ser o coeficiente linear, que vai estar na questão, que é menos 1, ok? Eu digitei errado, mas o item correto é y igual a x menos 1. E, por fim, outra maneira de encontrar a equação, a função do primeiro grau ou a equação reduzida, a gente viu que são semelhantes hoje, além de ter os pontos no gráfico, cortando os eixos, que é esse daqui que a gente viu, ou tendo um ponto cortando o eixo e a abertura de um ângulo, outra maneira seria com os 2 pontos, certo? Às vezes a questão com 2 pontos, ela pode pegar e nos dar já a coordenada do n, porém às vezes não. Quando a questão não der a coordenada do n, a gente vai dar um jeitinho. Mas primeiro, em geral, a gente vai sempre procurar tentar encontrar primeiro o m, beleza? Primeiro tentar encontrar o m. Se eu tenho 2 pontos, para encontrar o m, a gente faz aquela regrazinha, y igual a yb menos ya sobre xb menos xa. Então, é o y de b, que seria o segundo ponto, 3 menos 1, pela forma de menos, sobre 2 menos 4. 3 menos 1 dá 2, 2 menos 4 dá menos 2, então nosso y vai ser igual a menos 1. Y não, nosso m. Deixa eu colocar aqui. Nosso m. Nosso m é menos 1. Então, y igual a menos 1 x vezes x mais n. Primeiro passo. Primeiro, é encontrar o m. Segundo, para encontrar o n, a gente vai precisar utilizar um recurso bem legal. Por quê? A gente sabe que essa fórmula que a gente está fazendo, ela vai representar uma reta. Então, eu vou ter os pontos A, no caso 4 e 1, que é só simbolicamente. 2 e 3, ok? E esse ponto, ele vai gerar essa equação de reta que a gente está descobrindo, que é y igual a menos 1x mais n. E esses pontos, eles fazem parte da reta, certo? Fazem parte dessa equação. Esses pontos aqui, eles fazem parte dessa equação de reta. Então, a gente pode fazer o quê? Para encontrar o n, segundo passo. Substituir
substituir x e y na fórmula, melhor, na equação, x e y na equação por qualquer um dos dois pontos. Qualquer um dos dois pontos. Como assim? Vamos pegar um ponto, por exemplo, 2 e 3, e vamos substituir aqui. Trocar mesmo. Eu vou ter esses valores aqui. E aqui eu vou colocar... vou ter aqui... que eu vou colocar esse ponto aqui, 2 e 3. Lembrando, a primeira coordenada é sempre a do x, que é o 2. E a segunda coordenada é a do y, que é o 3. Então, eu vou ter 3 igual a 2 vezes 1 menos 2, mais n. Como eu quero só o n, esse 2 que está menos vem mais. 3 mais 2. Logo, nosso n vai ser igual a quanto? Nosso n vai ser igual a 5. Então, descobri o m, que foi menos 1. Então, y... Opa! De preto. Y é igual a mx mais n. O m descobri que é menos 1 x, e o n descobrimos que é 5. Esse menos 1 é a mesma coisa de menos x mais 5. Item correto, item A. Então, essas ideias, tá, tem que terceiro passo. Encontrar o n. Pronto. O que a gente fez? A gente teve dois pontos. O que a gente faz? Primeiro encontra o m pela maneira normal, que é essa. Depois, coloca o m na função genérica, que é essa daqui. Coloca o m na função genérica. E depois pega um dos pontos, não importa quais pontos. Substitui a equação por qualquer um dos pontos. Substitui aqui. Aí vai ficar faltando só o n. Aí desenvolve o cálculo até encontrar o valor do n. Beleza? Essa é outra maneira de encontrar a função afim ou a equação reduzida da reta tendo coordenadas de 2 pontos. E, por enquanto, a gente dá uma parada. Na próxima aula a gente retoma esse conteúdo de geometria analítica. Valeu e é tudo isso por hoje.